Vasco negocia em 3 frentes. Neste vídeo, temos novidades e atualizações para passar para você, torcedor vascaíno, sobre Santiago Sousa, sobre Patrick Mercado e Gustavo Scarpa. O Vasco indo firme e forte atrás de reforços neste finalzinho de janela. A gente também vai falar muito aqui sobre a questão envolvendo o treinador Fernando Diniz, que está ameaçado. A reunião que teremos aí nos próximos dias, inerente à situação da venda da Vasco SAF e o jogão de bola de amanhã. Fernando Diniz finalizando a preparação dos Gigantes da Colina, um time com muitas substituições para enfrentar o Fluminense. Peço a você encarecidamente para você me acompanhar até o final, tá? Um vídeo muito explicativo. Peço para você deixar o joinha. Você que não é inscrito aqui no nosso canal, venha a fazer parte aí da nossa família, beleza? E quem puder, hypa esse vídeo aí também, tá? Quem deixar o joinha, já vai lá e hypa também o vídeo. Vamos começar falando aqui sobre Vasco da Gama e Fluminense, porque o Fernando Diniz finaliza a preparação hoje. Amanhã é o primeiro jogo das semifinais. O Vasco da Gama jogando contra a equipe do Fluminense no Newton Santos, praticamente para todo o Brasil, certo? 16 estados, mais Distrito Federal e o Rio de Janeiro. E a situação é a seguinte: informação de agora do CT Moacir Barbosa. O Thiago Mendes não treinou, tá? O Thiago Mendes sentiu dores fortes aí no joelho, não vai para o jogo contra a equipe do Fluminense, tá? Então, o Tietê aparecendo aí no meio-campo. Outra situação que eu quero passar aqui é sobre o jogador cuiabano, tá? Não será dessa vez que a gente vai ver o cuiabano atuando como titular dos Gigantes da Colina. O jogador ainda está aprimorando a forma física, tá? Então, o Vasco da Gama aí escalado com Léo Jardim no gol, o PH entrando no lugar do Puma. A gente vai ter o Robert Renan, o Cuesta e o Piton jogando. Lá no meio campo, né, o Vasco muito modificado, com Barro, também com o Tietê e jogando o Juan Rojas, perfeito. Lá na frente, Inestrosa, Andrés Gomes e Spinelli. Esse é o time do Vasco da Gama para enfrentar o Fluminense. E o Fernando Diniz, olha, eu vou falar uma coisa, ele teve uma semana cheia para poder treinar, não tendo evolução. Se esse time aí não evoluir, ele vai cair. O próximo jogo do Vasco da Gama, após o Fluminense, é de muita responsabilidade contra o Santos, lá na Vila Belmiro, certo? O Vasco pode terminar na última colocação do campeonato, do Campeonato Brasileiro. Então, a chapa do Fernando Diniz, a saída dele está eminente a qualquer momento. Bom, agora a gente fala aqui sobre essa reunião que a gente vai ter aí, provavelmente vai acontecer entre segunda e terça-feira, envolvendo Marco Lamáquia, a EICEP
e envolvendo também o Vasco da Gama, tá? Vai ser uma reunião definitiva. Já houve a troca de documentos e essa reunião, segundo a gente tomou conhecimento, é para se falar de valores da venda aí da Vasco SAF. A tendência é que após essa reunião, o Marco Lamáquia faça uma proposta, certo? E essa proposta seja levada ao Conselho Deliberativo do Gigante da Colina, perfeito, e aos representantes da ICAP. Vamos falar aqui de reforço, que o Vasco da Gama negocia aí em 3 frentes, né? Vamos começar falando aqui de Santiago Souza. O Vasco está fazendo triplas corações para poder trazer esse jogador. Uma das maiores negociações da história do Vasco da Gama. O Vasco entende que mesmo que gaste, que venha a gastar grana, que venha a gastar bastante dinheiro, terá um jogador polivalente que faça a função de zagueiro, que faça a função ali de volante, tá? Então, o Vasco, ao invés de ir ao mercado para buscar dois zagueiros, está buscando um, tá? E o Vasco negocia a forma de pagamento com o Racing, tá? Entre o Vasco da Gama e o jogador, o Vasco já ofertou o salário, tempo de contrato, o jogador aceitou, parada agora é com o Racing. Olha, situação aqui de Patrick Mercado, tá? O Vasco da Gama está negociando a chegada desse belíssimo jogador. Só que o Vasco tem grande concorrência de clubes europeus, tá? E o Vasco vai ter que investir muito para poder trazer o Patrick do mercado. Esse jogador, ele tem mercado lá na Europa. A gente até tomou conhecimento de representantes do PSG foram ao Equador para poder ver o futebol do jogador. Tem muito clube europeu que quer esse atleta aí, mas as negociações com o Vasco da Gama, o jogador tem interesse de vestir a camisa do Vasco e o Spinelli até está fazendo esse meio de campo aí. Seria um reforço de impacto, muita mobilidade, a mobilidade que a gente não viu em outrora com o Felipe Coutinho, a gente viria com a contratação desse jogador. E, independentemente da situação da chegada ou não do Patrick Mercado, essa situação do Gustavo Scarpa está quente. Hoje a gente teve conhecimento aí que o Vasco está tentando um empréstimo, tá? Não é compra, é um empréstimo junto ao Atlético Mineiro. O salário do Gustavo Scarpa é muito grande, é algo em torno do que o Felipe Coutinho ganhava aqui no Vasco da Gama. Então, o Galo quer aliviar a sua folha para ter condições, obviamente, de investir em outros atletas, tá? E o Vasco estuda junto com o Atlético Mineiro, junto com o Paulo Brax. O Vasco tem uma boa relação com o Paulo Brax, tá? A chegada por empréstimo do Gustavo Scarpa. E uma negociação que está muito quente, que pode ser fechada a qualquer momento. O jogador teria topado vestir a camisa do Vasco da Gama e voltar ao Rio de Janeiro. Por que voltar ao Rio de Janeiro? Porque já foi atleta já do Fluminense. Perfeito? Agradeço aí pela sua atenção. Vasco neles e a verdade prevalecerá. Valeu!